A Rede Globo está dando uma grande ajuda ao Lula no caso do Juscelino Filho, porque há todo um cuidado para posicionar o Juscelino como sendo o ministro do Centrão, o ministro corrupto das comunicações do governo. Esse caso de corrupção me chama a atenção porque os bolsonaristas deveriam aproveitar esse momento para fustigar o governo, mas eles estão caladinhos, estão em silêncio só porque a corrupção aconteceu na época do governo Bolsonaro. Será que eles estão com algum medo de algum tipo de vazamento? E outra coisa que me chama a atenção é que parece que existe uma pressão maior pela demissão do Haddad do que pela demissão do Juscelino Filho. Muito estranho todo esse movimento pela cabeça do Haddad, só que Lula não vai demitir o ministro da Fazenda. Mas qual a sua opinião sobre isso? Essa ajuda da Globo reduz o impacto negativo para o governo Lula? Por que os bolsonaristas estão com medo? Lula tem que demitir o Fernando Haddad ou não? Quero saber a sua opinião. Deixa o like se você gosta dessa arregada bolsonarista e se inscreva no canal. Como você deve ter visto, aconteceu aquilo que todo mundo estava esperando. O ministro Juscelino Filho foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção. É um caso que já vinha se arrastando há muito tempo e todo mundo sabia que mais cedo ou mais tarde a Polícia Federal ia bater a porta do ministro. Só que aí tá todo mundo se questionando por que o Lula ainda não demitiu esse ministro, que é um ministro visivelmente corrupto. O Lula está querendo dar chances, presunção de inocência, mas aí tem muita gente falando o seguinte: ele é do União Brasil, um partido que não traz votos ao Lula, não traz nenhum tipo de bônus, na verdade só está trazendo o ônus. O Lula deveria se livrar desse ministro. E não. Todos eles que estão falando que o União Brasil não traz bônus ao governo Lula estão errados. Mais uma vez errados. Lula não demite Juscelino Filho por um simples motivo: Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre é do União Brasil, senador. Davi Alcolumbre escolheu Juscelino Filho para ser ministro do governo Lula. E as pessoas estão analisando o União Brasil na Câmara. O Lula não se importa com a União Brasil da Câmara, Lula se importa com Davi Alcolumbre no Senado. Porque Davi Alcolumbre é um político poderoso, porque Davi Alcolumbre vai ser o futuro presidente do Senado e Davi Alcolumbre é aliado do Rodrigo Pacheco, que hoje é a principal aliança de Lula no Legislativo. Lula usa o Senado para contrabalancear os poderes da Câmara e também os poderes do Arthur Lira. Então Juscelino Filho não vai ser demitido porque Lula não quer melindrar de modo inteligente e estratégico Davi Alcolumbre. Mas mais uma vez, nós temos que ficar vendo comentaristas políticos que não conseguem entender todo o contexto. Eles acham que o Legislativo é somente a Câmara. E não é. O que me chama a atenção nisso tudo não é simplesmente a ignorância desses jornalistas ou comentaristas políticos que não entendem nada de política, mas principalmente o silêncio dos bolsonaristas, porque é um caso de corrupção dentro do governo. É um caso de um ministro de Lula. É um caso que está afetando o governo, que pega a classe média, mas os bolsonaristas estão em silêncio. Por que eles não estão fustigando o governo? E aí nós temos uma explicação trazida pelo site Metrópolis. Porque os bolsonaristas, eles estão silenciosos, porque esse escândalo de corrupção envolvendo Juscelino Filho não aconteceu durante o governo Lula, mas sim na época que Bolsonaro era presidente. Ah, mas e o que muda? Oh, muda muita coisa. Muda muita coisa. Isso não abona o fato, né, do Juscelino ser corrupto. Não, não é isso. Mas, como era na época do governo Bolsonaro, desdobramentos ou consequências poderão acontecer com o Bolsonaro. Porque os bolsonaristas, quando eles tentam criticar o Lula sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, eles são constantemente bombardeados sobre os questionamentos na época do Bolsonaro, quando nós tivemos enchentes na Bahia, ele ficou andando de jet ski. O Flávio Bolsonaro fez lá uma postagem ironizando a viagem do Lula pra Itália junto com a Janja. E aí os caras falaram: e seu pai que tava na Bahia? O que ele fez pelo Rio Grande do Sul? Fica na tua, cara. Acorda pra cuspir. Então esse é o receio dos bolsonaristas. E com a Globo ajudando o Lula, fica muito mais fácil, porque eu já falei pra vocês, o impacto desse escândalo de corrupção no governo Lula é um impacto mínimo, porque a população brasileira, ela já está madura politicamente suficiente para entender o que é o Centrão. O Centrão foi um termo muito popularizado ao longo dos últimos anos. Todo mundo entende, as pessoas entendem que o Lula precisa compor com o Centrão. E enxergam o Juscelino Filho como sendo o ministro do Centrão e não o ministro do Lula. Tanto que a Globo, que é a principal formadora de opinião ainda no nosso país, explicou isso direitinho. Quando vão falar do Juscelino Filho, eles falam: olha, Juscelino Filho é uma indicação do Centrão, é um político do Centrão. Então eles fazem essa distinção entre o Juscelino Filho ser um político do Centrão e um político de Lula.
O Lula só vai ter problemas de fato com imagem, com corrupção, impactos severos, claro, impactos negativos mais pesados, se tiver algum ministro do PT envolvido em corrupção. Aí tudo bem, isso vai trazer impacto? Vai trazer impacto pesado, mas enquanto for ministro do Centrão, a população consegue distinguir tranquilamente. O que me chama a atenção é que nesse momento que nós temos um ministro notadamente corrupto no governo, indiciado, cheio de problema, a pressão maior é pela demissão do Haddad do que pela demissão do Juscelino Filho. Esse movimento pela demissão do Haddad está acontecendo, tem pegado uma tração nos bastidores para que o Haddad caia. Não é um movimento explícito, mas um movimento bem do veladinho, bem do veladinho. Entrevistaram o Rodrigo Maia falou da demissão do Haddad, existe toda essa pressão para que o Fernando Haddad caia, mais do que a pressão pelo Juscelino Filho. Tanto que os noticiários, eles abordaram mais o Haddad, falando que ele está enfraquecido, coisas do tipo, que não está, do que o próprio Juscelino Filho e a pressão para derrubar um ministro que é corrupto. O Lula não vai demitir o Haddad, não vai haver reforma ministerial nesse momento, reforma ministerial só depois da campanha municipal. O Haddad é um ministro que o Lula confia, é um ministro que o Lula pode desautorizar, que o Haddad não vai ter problema. Pô, como que o presidente vai desautorizar o ministro? Isso pode acontecer, o Haddad não se importa, porque o Haddad ele tem uma relação com o Lula bem diferente. O Haddad foi escolhido para ser ministro da Fazenda justamente por essa capacidade dele. E mais ainda pela capacidade de articular e ajustar os interesses. A Simone Tebet concedeu uma entrevista falando da parceria que ela tem com o Haddad. Ela falou, tem dia que o Haddad chega meio desanimado, e eu levanto ele e falo assim, não, Haddad, vambora, calma, vamos lá, que eu tô animado, eu tô com energia. E o Haddad também, ela falou, tem dia que eu também tô pra baixo, o Haddad vem. Então nós somos uma dupla muito bem afiada. E tinha gente que falava que ia dar errado, né? Tinha gente que falava que ia dar errado. Só quero fazer um parênteses aqui, eu acho Simone Tebet elegantíssima. Eu tenho que falar de Simone, eu tenho que falar como que ela é elegante. Eu queria saber se ela escolhe o figurino, ou se ela tem alguém que a assessora, porque, puxa vida, como que essa mulher sabe se vestir? Ela usa bem a cota parlamentar. Ela usa bem. Porque tem política que não... Mas Simone Tebet, e eu vi o marido dela, me achei meio feio. Enfim, isso é outra história. O que acontece muito é uma certa hipocrisia, né? Porque o governo Lula tem bons desempenhos econômicos. Está indo muito bem. Se você for pegar indicadores sociais, indicadores econômicos, queda do desemprego, queda da inflação, aumento da taxa da riqueza da população, você tem uma redução da faixa de miseráveis, mas isso não pode falar. Isso não pode falar. Se fosse Paulo Guedes que tivesse esse desempenho econômico, nossa senhora, mas há uma pressão em cima do Haddad. Por quê? Porque esse bom desempenho do Haddad, do governo Lula em termos econômicos, acaba destruindo toda a narrativa a respeito do neoliberalismo que é defendida pelo mercado. Porque o Lula gasta muito. A população não quer que gaste. Quem não quer que gasta? Banqueiro não quer que gasta. As elites econômicas não querem que gasta. A população quer. Tanto que quer que votou no Lula. Se eu não quisesse que gastasse, teria votado no Bolsonaro. E Bolsonaro foi derrotado justamente pela política econômica austera que massacrou a população de baixa renda. O que eles estão querendo é preparar esse terreno para Tarcísio de Freitas e Roberto Campos Neto. Eles tiveram lá, juntinhos, um jantarzinho, na qual o Roberto Campos Neto se ofereceu ao Tarcísio de Freitas, falando assim, se você quiser eu posso ser o seu ministro da Fazenda. Uma coisa baixa, porque o Roberto Campos Neto é integrante do governo Lula. E ele tem condições, como presidente do Banco Central, de boicotar a política econômica do governo. E é exatamente isso que ele está fazendo. Roberto Campos Neto é um sabotador do governo Lula, como Gleisi Hoffmann falou. E eu concordo completamente com essa posição de Gleisi Hoffmann a respeito da sabotagem que o Roberto Campos está promovendo ao governo Lula. Mas essa covardia dos bolsonaristas e essa pressão pela demissão do Haddad, faça-me o favor, hein?